histórica, enfim, aquelas que nos servem aqui para uma regulação, para que a gente viva em equilíbrio, viva em paz com as outras pessoas, que tenha o um mínimo de ordem, né, que as pessoas sejam beneficiadas, justiça, e vai por aí afora. São as nossas leis humanas criadas a partir daquilo que é a nossa experiência, e varia de uma cultura para outra. Essas leis, elas obviamente não são leis perfeitas, né? Não são leis que se ajustam àquilo que a gente entende como sendo a realidade de tudo, que realmente nos dá a maior segurança, enfim. Então, poxa vida, da onde a gente trouxe essa sensação, essa ideia de que nós precisamos realmente ter uma regulação, alguma coisa ordenando, coordenando, nos direcionando? Isso vem mais interno, né? Isso é algo que vem lá de dentro, onde a gente percebe a necessidade realmente de equilíbrio, de alguma coisa que nos dê ou nos leve para essa condição de que as coisas precisam ser justas, porque aquilo que é justo para um não necessariamente para o outro, né? O que é moral para um não é para o outro, aí a gente já colocou uma outra palavrinha no meio que é a ética, enfim. Então a gente vê que fica muito na corda bamba, né? Num balanço aí meio que desigual, para a gente conseguir chegar nessa ideia do que são realmente as leis. Então, quando a gente vai para as culturas mais antigas, principalmente as tradições, né, do passado, do Oriente, a gente vai encontrar muitos escritos, muitas informações, muitas orientações falando a respeito de que são essas leis. E, claro, paralelamente, a gente também vai observar isso dentro daquilo que são as religiões, né? Então falam sobre as leis, leis de Deus, leis do cosmos, leis universais, tudo bem. Então, se a gente separar aquilo que nós temos aqui na humanidade, é aquilo que rege, né, tudo que a gente pode compreender enquanto universo, enquanto cosmos, nós vamos com certeza perceber que existe sim algo controlando, algo regulando, direcionando a vida, de alguma forma. Então, a tal da lei da atração, que é o nosso tema aqui, ela está inserida, ela faz parte, né, é um termo, lei de atração, fala assim, mas exatamente a lei da atração? A lei da atração é um termo utilizado, ou foi cunhado até por vários autores, começou com um movimento lá atrás, no final do século XIX, começo do século XX, onde existia um movimento de pensadores buscando uma reflexão mais profunda sobre o que nós vivemos e como nós vivemos. Ou seja, sempre houve essa busca de tentar encontrar respostas, né? Por que a gente está fazendo aqui, por que vivemos de tal maneira e não de outra, por que existe tanta desigualdade. Então esses pensadores voltaram essa ideia para o que foi chamado de movimento do novo pensamento. Esse movimento, né, começou a trazer as ideias aí de uma espécie de lei de atração, explicando, olha, existe sim alguma coisa que a gente faz aqui e que atrai determinados resultados. Então, isso na verdade foi onde começou aí para nós, em termos de Ocidente, em termos de, vamos falar assim, mundo mais moderno, né? Essa visão de que, olha, a gente tem os resultados. Mas, como eu falei, isso é muito mais antigo se a gente olhar para o Oriente, porque o Oriente ele vai falar aí da lei do círculo, ele vai falar da lei de causa e efeito, ele vai falar da lei do karma. Então, beleza, todas essas leis, ou pelo menos todas essas formas de se apresentar, elas estão inseridas dentro daquilo que nós realizamos no dia a dia, em todos os momentos, e inclusive se a gente pegar como referência a natureza, né, que eu acho que o exemplo mais interessante que a gente pode construir uma ideia é perceber como a natureza se movimenta com essa proporção ou essa relação com as tais leis. Porque a natureza ela tem os ciclos, né? Então a gente tem lá primavera, verão, outono e inverno, ok, as estações, e esse movimento ele está sempre começando, terminando e vai assim ciclicamente. Tudo que existe dentro do conjunto da natureza funciona da mesma maneira, é um processo cíclico. Se você perguntar para qualquer pesquisador, ele vai dizer, não, realmente funciona assim, né? É ciclo, tudo é ciclo. Joia, a gente olha para o universo, você vai lá com os astrônomos, vai falar, não, existem os ciclos também. Então tá. Então nós estamos inseridos dentro desse processo onde existem movimentos acontecendo.
A lei da atração, vamos chamar dessa forma, né, por enquanto, a lei da atração nada mais é do que a nossa relação com aquilo que nós geramos dentro do nosso mundo. Trocando isso em palavras mais simples, significa que eu tenho uma força propulsora, uma força criadora, que é o que a gente fala sobre o que eu penso e o que eu sinto. Esses dois polos que a gente chama, né, vamos falar assim, essas duas forças, quando elas se juntam, elas geram um resultado. Isso é fato. A gente não tem como dizer, não penso nada. Não, nós pensamos o tempo todo. Tanto é que o pensamento, né, ele parece um miquinho doido pulando de galho em galho porque não para. Né? E a coisa mais comum é você ouvir as pessoas dizerem, né, eu não consigo parar de pensar em tal coisa, ou minha cabeça fica o tempo todo fervilhando. Então, depende de uma série de processos internos que estão acontecendo. O que gera esses pensamentos? Né? O que eles acabam produzindo, representando para a nossa vida? Bom, se a gente voltar então um pouquinho no tempo, a gente vai entender o seguinte. Muitos pensadores, até mesmo na filosofia, se a gente pegar lá na Antiga Grécia, eles já falavam desses movimentos que a gente está comentando, né? Até comparativamente, explorando a natureza. Falou assim, poxa, nós também sofremos com isso. A gente entende que a gente nasce, cresce, se desenvolve, envelhece, né? Paga boleto e morre, não é isso? É assim que a gente acaba estabelecendo a nossa relação com a vida moderna. Mas a questão é que os pensadores lá atrás, eles já questionavam essa ideia do por que eu tenho tal resultado? Por que as coisas acontecem nesse movimento e não no outro? E aí a gente vem perseguindo isso desde aquela época, né, com várias, vamos dizer assim, tradições ali se debruçando em cima disso, tentando explicar, enfim. E aí a gente foi explorando tudo isso até, vamos dar um salto quântico, chegar aí no movimento mais próximo de onde nós estamos, que foi o avanço da ciência. A gente passou aí pelo iluminismo, renascimento, enfim, a gente foi passando por essas fases, né, onde a gente teve o período negro, que foi aquela coisa de existia um teocentrismo. Então, a igreja determinava, funcionava assim, e tudo tinha que ser naquele molde. Depois, a gente passou por um outro sistema, né, que foi esse antropocentrismo, ou seja, a ideia de olhar para si próprio, o homem, e foi aí onde a ciência se estabeleceu. A ciência falou, peraí, então vamos realmente com a razão, através da metodologia, vamos ver como é que funciona. Maravilhoso. A gente chegou na conclusão de que, olha, a gente tem capacidade de criar coisas. Esse foi o nosso primeiro passo para entender que nós somos responsáveis por criações. Puxa vida, então cientificamente está comprovado que eu posso criar coisas. E hoje isso é indiscutível, porque nós estamos aqui falando através de aparelhos que foram criados pelo homem. A tecnologia que se apresenta e é uma realidade através de todos os mecanismos que nós temos, enfim, bens materiais, né, as comodidades aí de transporte, né, voo terrestre. Antes de existir, foi pensado, né? Acho que isso que você quer dizer. Foi pensado por alguém, foi imaginado e criado na mente antes de existir. Exato. Então, esse ponto é crucial para criar a linha de raciocínio, porque se eu naturalmente tenho essa capacidade de criar coisas, aí alguém pode dizer assim, puxa, mas eu não sei montar um computador, eu não sei montar uma máquina, né, como essas aqui que eu uso. Sim. Claro, nós não estudamos para essa finalidade, mas eu, enquanto ser criador, eu consigo levar vamos dizer assim, a minha disposição, o meu interesse para aquilo que é a minha área, a área que eu estou destinado lá, que me chama mais atenção. Então, naquela área, eu sou um criador, eu sou um co-criador dentro de todo o restante que existe no meu entorno. Então, isso dá conta, ou seja, comprova que realmente eu tenho alguma capacidade. E aí é onde entra exatamente a tal da responsabilidade que a gente fala, que normalmente não se percebe, porque é tudo muito automático, é tudo muito sequencial. Eu estou pensando nesse momento. Então, consequentemente, existem sensações e sentimentos sendo gerados em mim. Essas sensações elas podem ser muito tranquilas, né, no sentido de eu não estou aqui
né, com taquicardia, não estou aqui, sabe, com a minha pressão arterial alterada, enfim, aquilo que emocionalmente produz uma sensação e uma reação no corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pensamento, ele é exatamente essa, vamos dizer assim, ele tem essa função de gerar uma imagem. Essa imagem é o que vai ser concretizada ou materializada, a gente pode dizer assim, através daquilo que é a tal da emoção que a gente falou. Por isso que quando eu estou em determinadas situações onde eu começo a ficar nervoso, começa a me dar aquela sensação de medo, quem sabe, ou de ansiedade, de angústia, o meu corpo muda, né? Automaticamente, ali a química dele se altera, porque um pensamento começou a trazer algumas possibilidades de ideias, enfim. Então, eu estou criando alguma coisa. Essa é a base de tudo. Quando eu penso e, consequentemente, quando eu trago um sentimento atrelado a esse pensamento. Muito bem. A lei da atração, o que ela tem a ver com isso aqui? Sempre lembrando que as forças, né, que a gente está chamando aqui de pensamento e sentimento, elas não trabalham sozinhas no universo. Eu estou aqui pensando, você está aí, todo mundo que está assistindo, enfim. E as pessoas no mundo aqui estão, cada uma no seu movimento agora, fazendo alguma coisa, pensando e sentindo algo. Então isso significa que, através desse movimento, nós estamos gerando toda uma atmosfera, toda uma estrutura no entorno, nas proximidades e muito além, porque vai havendo uma interligação. Volta sempre lá naquele exemplo da natureza. A natureza não trabalha sozinha, ela trabalha com o todo. Ela trabalha dentro de um processo cíclico, ligando e co-criando com tudo que existe. A gente já sabe disso. Então, uma árvore está ligada à terra, que está ligada aos outros vegetais, aos animais e assim por diante. Nós passamos pelo mesmo processo. Aquilo que a gente gera, aquilo que a gente cria dentro do nosso ambiente aqui, a casa, o lugar onde a gente está, o menor núcleo, a gente expande isso cada vez mais através das outras pessoas. Então, o que eu penso está se ligando e se multiplicando através de inúmeras outras pessoas. Então, eu estou, consequentemente, criando uma espécie de teia de aranha, né, uma cadeia que vai se ramificando e se conectando, se ligando a todas as outras suas semelhanças, ou seja, as outras ideias. Então, se eu tiver aqui, vou pensar assim, eu estou com medo. Ok. Se dentro desse entorno, dentro dessa esfera que eu estou pensando, quantas outras pessoas podem estar com medo? Muitas outras pessoas podem estar com medo. Eu não sei mensurar isso. Não tenho possibilidades de fazer essa mensuração. Mas é provável e possível que isso aconteça. É aí onde entra exatamente aquilo que a física quântica, né, que chegou aí para a gente como uma ferramenta de direção, que para muitos cientistas também, né, vamos abrir o parênteses, para muitos cientistas é considerado como uma pseudociência, porque ela traz realmente muitos materiais, muitas pesquisas, mas ao mesmo tempo não são factíveis de levar isso para o laboratório e colocar no tubo de ensaio, porque é muito subjetivo, né? É uma física muito teórica. E ela começou, na verdade, com uma outra proposta lá atrás, e aí foi se ampliando através dos pensadores. Enfim, hoje a gente tem ferramentas que nos mostram que as possibilidades que nós temos através dessas forças, pensar e sentir, nos levam por caminhos diversos. Então, nós movimentamos essas tais leis que a gente está falando, que são várias, que estabelecem aquilo que são as normas que a gente chama de ordem natural. Então, se chove, se faz frio, ou seja, os efeitos dos elementos, né, da natureza, que nós estamos inseridos também, mas que a gente resolveu se distanciar bastante, né, a gente acredita que não tenha nenhum tipo de retorno. E nós temos o tempo todo esse tipo de retorno. O que nós estamos pensando agora, o que nós estamos sentindo, isso está reverberando em tudo aquilo que faz parte dessa atmosfera que nós vivemos. E vai se conectando, se interligando, como a gente falou, ad infinito. Então, você a lei está dizendo... da... Deixa eu só para ver se o pessoal está entendendo. Então, você está dizendo que tudo tem ligação,
Tudo tem ligação. Eu, você, quem está assistindo, quem não está assistindo o universo está interligado, né? Cada um chama de um nome, né? Universo, Deus, fonte criadora, enfim, tem mil nomes, né? Mas vamos ao universo aqui, Uhum. que eu acho que é mais global, assim, né? Mas tudo está interligado. Então, na minha realidade, você disse que se eu penso, eu crio algo, certo? E se eu Certo? sinto, eu atraio. O que que tem a ver o que eu penso daqui de onde eu estou com, por exemplo, a Liliane que está assistindo aí? Então, eu posso pensar, não, eu não conheço a Liliane, eu não sei nada da vida dela. O que tem, qual é a relação e o que isso pode influenciar na minha vida? E aí eu já vou emendar numa outra pergunta que eu acho que tem a ver com isso, que aquela teoria de que opostos se atraem, né? Que a gente ouve muito. Opostos se Uhum. atraem. Você falou nas entrelinhas aí, mas eu acho legal ressaltar para quem está assistindo. Tá. Então, quando nós falamos que existe essa conexão, essa ligação, nós vamos esbarrar aí diretamente naquilo que a gente chama de lei do semelhante, ou lei de semelhança, né? A gente não tem tempo, infelizmente, suficiente para falar aqui das leis herméticas, né? Que para muita gente é misticismo, só que elas são leis muito profundas, ou seja, é um tratado sobre as leis universais que traz exatamente toda a relação que a gente tem, inclusive não só através das filosofias, como inclusive das religiões que pegaram parte dessa teoria para poder embasar, né, aquilo que é o conhecimento teológico, religioso ali. Mas só estou falando isso para a gente entender o seguinte: as bases que nós temos são muito antigas. Então essa lei da semelhança, ela indica o quê? Eu, você, a Liliane, todas as pessoas que estão agora colocando a atenção, isso é física quântica, tá? Depois quem quiser vai lá procurar, que é bem isso. A gente está colocando a atenção num determinado ponto. Estamos voltados com a atenção para um determinado ponto. Isso significa que nós estamos numa sintonia. É como se a gente pegasse um rádio, tá, e fosse lá no dial, né? O dial é uma coisa antiga, hein? A gente fosse lá no dial e sintonizasse uma determinada estação. Todos nós estamos numa mesma estação. O que significa? Que nós estamos na mesma frequência vibratória. Ok? São faixas vibratórias. Isso a gente não tem como contestar, discutir, porque aqui, nesse exato momento, estão passando inúmeras ondas ou micro-ondas que estão emitindo sinais. Nós emitimos exatamente esses sinais em frequências variadas. Então, quando eu estou, vamos dizer assim, emitindo amor, emanando amor, eu estou numa frequência. Então, estamos aqui emitindo essa frequência porque nós estamos focados num único objetivo. Vamos pegar um exemplo mais claro sobre isso. Existe um livro chamado Efeito Isaías, que ele fala sobre o poder da oração, que também tem relação com essa ideia da lei de atração, ou seja, orar é atrair algo para si, né? É tentar se conectar com um poder maior, enfim, ou da forma como a gente entenda. Então, as pesquisas que existem nesse livro dão conta de que quando um determinado número de pessoas se une, se reúne com um propósito, uma finalidade ali única, essa força, esse dito poder que foi criado, ele acaba gerando esse tal resultado. Tá? Ele acaba trazendo a efeito aquele propósito a que as pessoas estão destinadas, estão intentando. Tá? Então, o movimento funciona assim. Eu vou citar uma parábola, na verdade, um versículo do Mestre Jesus, né, que é muito conhecido no Ocidente, para os cristãos, onde ele diz: olha, só o fato de você pensar, você já está pecando. Aí você fala assim: nossa, mas isso é muito pesado, né? Esse negócio de pecado e tal. Só que acontece o seguinte: Jesus, nessa orientação, nessa direção, uma das coisas que ele estava querendo demonstrar ali é que nós temos um poder através do pensamento que a gente consegue realizar absolutamente tudo que a gente quer. Ó, assim, Douglas, mas espera aí, eu não consigo realizar tudo que eu quero só pensando, né? Eu estou aqui pensando e desejando, eu vou realizar. A questão é o quão consciente eu estou do que eu quero, do que eu desejo. Essa é a diferença. Porque a gente teve um boom, né, de livros de autoajuda desde da década de 80, 70, enfim. Esse período, de 1980 para frente,
Muitos escritores explodiram com a história da força do pensamento, né? De que, olha, você vai lá, pensamento positivo, hoje a gente tem até uma psicologia positiva, tem várias pesquisas voltadas para essa área, mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que um pensamento, ele só se concretiza com um sentimento correspondente, ou seja, não dá para você gerar uma carga sem a sua carga complementar. Aí quando você fala assim, opostos se atraem, né? A gente vai lembrar da história da química, né? Positivo e negativo. Por quê? São polaridades. Quando eu tenho uma carga positiva, necessariamente existe uma carga contrária a ela. Contrária não é no sentido de, olha, essa carga é um adversário dela, é o oposto dela. Não, são cargas que se complementam nesse sentido. Por isso que a química fala, positivo e negativo, tá ali. Cargas iguais se repelem. Por quê? Porque uma atrai a outra dentro desse processo do que é pensamento e sentimento. Se eu imaginar aqui, né, de forma alusiva, que o pensamento é uma força positiva, tá? E o sentimento é uma força negativa, então eu já tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Não considere a carga negativa de forma pejorativa, não é negativo de ruim. Não, é só uma carga, só isso. Então o positivo com o negativo se juntaram, pronto, gerou alguma coisa. Quando eu tenho controle sobre essas duas polaridades, ou seja, sobre o que eu estou pensando e aquilo que eu estou sentindo, naturalmente eu estou direcionando para o meu objetivo fim. É por isso que aquela pesquisa que eu comentei, né, sobre a oração, a direção da oração, né, que o pesquisador, o Greg Baden, ele foi lá e colocou assim, olha, comprovamos que realmente quando as pessoas se unem num determinado propósito, lá no caso da oração, aquele fim acontece. É por isso que pessoas acabam se curando de doenças que, sabe, você fala assim, nossa, aquilo era incurável, enfim, e outros tantos fatos aí, pessoas que acabam realmente tendo grandes realizações, pessoas que estão às vezes numa situação que você fala, nossa, pessoa miserável, né, que ela veio de uma situação totalmente precária e de repente a pessoa, sei lá, enriqueceu. Eu estou citando a questão financeira e econômica porque é uma das coisas que a gente mais olha dentro da nossa vida, como se isso, na verdade, né, fosse o grande propósito. Eu não estou dizendo que a gente não precise ou não deva, né, porque é uma questão de desejo, mas a regra a lei da atração, ela está relacionada com a força do meu pensamento atrelado ao meu sentimento. Então tá, se eu estou consciente disso e estou gerando coisas que eu realmente desejo, maravilha. Então eu estou trazendo no sentido de, olha, eu estou construindo através de todas as outras leis, tá, que a gente não vai conseguir falar aqui, todo um movimento correspondente àquilo que a gente chamou de lei do círculo, ou seja, sai de um ponto, faz a volta em todo o percurso e volta ao seu ponto de origem. É aí onde entra também aquilo que a gente chama de lei do karma, porque karma nada mais é do que movimento da energia. Então, se eu gerei aqui um pensamento e um sentimento, vamos falar assim, que ele desencadeou, ele faz uma volta, vamos dizer assim, que eu gerei um pensamento e um sentimento de inveja, tá? Então, ele saiu, ele faz todo o percurso dele, porque ele tem um objetivo. Eu tô com inveja lá do meu chefe, que ganha muito mais que eu, que o cara é mais bonito, sei lá, entendeu? E, putz, e aquilo vai até o meu chefe, tá? Chegou lá no ponto, e o que acontece? Por lei, de acordo com aquilo que a gente já tem comprovado, estudado, essa carga volta para o seu ponto de origem. Esse é o círculo que a gente fala. Exatamente. Então, a lei do retorno, ela caracteriza isso, sair do ponto e voltar à sua origem. Aí é onde vai se formar ou se movimentar, um termo mais adequado, a lei do karma, que é aquilo que a gente pensou, sentiu, gerou, consciente ou não, e está ali fazendo com que esse negócio volte para a gente. O detalhe é que esse giro que acontece, a gente tem que entender que quando nós falamos que tudo está interligado, nós estamos caminhando por essa teia de aranha, sabe-se lá por quantos quilômetros ou sei lá quanto a gente percorreu com pensar e sentir. A gente solta isso na atmosfera. Então, a semelhança vai fazer com que isso seja atraído em igualdade. Então, aquilo que é igual ao que eu gerei aqui, atrai. Quando volta para mim,
volta redobrado, triplicado. Então, a gente vai chamar aí de, olha, movimento kármico, energia que, na verdade, se densificou ou ganhou um peso maior, né, não teve fluidez e voltou para o seu ponto de origem. Aí eu fico sofrendo. Entendeu? Porque fala assim, ai, nossa, eu não tenho sorte na vida, as coisas não dão certo, gente, meu Deus do céu, ela me abandonou, nossa, ele foi embora, sei lá, algumas coisas assim, né? O cachorro me mordeu, coisa do tipo. Então, essas coisas, elas estão acontecendo o tempo todo. E a gente tem que sempre lembrar que a ideia da lei da atração, ela não está atrelada somente à minha posição. Eu sou influenciado pelos outros também. Porque é só pensar, através dos relacionamentos, a gente acaba entrando, vou usar um termo bem simplório aqui, mas a gente acaba entrando em cada roubada, né? Porque é aquela coisa assim do tipo, gente, mas eu não devia ter feito aquilo, sabe? Aí me convenceram e quando eu vi, pronto, já, né, já tinha entrado lá no barco furado e foi. Só que, por lei, eu vou ter que responder pela quantidade de energia que eu depositei naquilo. Lembrando, quantidade de energia só é o que eu penso e o que eu sinto, só isso. Porque tudo é energia no final das contas. Então, esse movimento que está acontecendo, ele se corresponde com as coisas que são semelhantes e voltam. Então vamos criar um cenário aqui um pouco mais otimista. Vamos falar assim, eu estou pensando coisas boas, ou seja, eu quero paz, eu quero amor, eu quero prosperidade, eu quero abundância. Poxa, não só para mim, mas para todos, né? Porque quando a gente pensa, né, no exemplo da natureza, a natureza ela não pensa somente nela, do tipo, a árvore ela está ali, egoisticamente não, os frutos fui eu que dei, não vou dar para ninguém, fui eu que gerei, entendeu? Então a manga é minha, a maçã é minha, ninguém pega. Não existe isso, ela distribui, né? Ela simplesmente solta aquilo para o todo e recebe de volta, por conta dessa fluidez, tudo que é necessário para ela poder produzir de novo mais frutos e assim ad infinitum. A gente não, a gente fecha isso com a gente, né? Ali tipo meu umbigo, egocentrismo e o meu pensar e sentir, ele simplesmente vai lá para tentar trazer algo para mim, para o meu eu. Eu até consigo fazer isso. Só que tem um detalhe, essa carga ela vai se tornando cada vez mais pesada, porque eu estou atraindo para o meu mundo aquilo que na verdade não tem essa suavidade, essa fluidez. Então, se eu penso em paz, se eu penso em amor, se eu penso em prosperidade, que eu pense não só para mim, mas que eu deseje, né? Que eu pense nisso para os outros. É por isso que quando a gente fala em amor próprio, é naquele sentido de, olha, eu preciso primeiro me amar para conseguir dar para outra pessoa. Eu não consigo dar para alguém algo que eu não tenho. Entendeu? Como é que eu posso dar amor, bondade, paz se eu não tenho isso? Então eu tenho que trazer isso para mim, né, e distribuir isso. Aí sim, aí eu estou fazendo com que esse movimento aconteça de forma cíclica e a lei da atração, que a gente está falando, ela simplesmente vai atraindo aquilo que é correspondente ao que eu estou fazendo. Então é uma força propulsora que está agindo o tempo todo, a todo momento. Aonde eu coloco minha atenção, a lei da atração está começando a atuar ali. Eu acreditando ou não, ela se aplica a mim. Perfeito? Sim, exatamente. Assim como a lei da gravidade, que eu acho que é um exemplo bem comum, né? Então, eu acreditando ou não Sim. na gravidade, ela se aplica a mim. Eu acreditando ou não na lei da atração, ela também se aplica a mim, porque é uma lei. Exato. A questão é a seguinte, nós normalmente colocamos a ideia, né, essa visão mais oriental, essa visão, sabe, de tradições e filosofias mais antigas, como sendo coisas muito místicas e que, sabe, tão distantes da gente. Mas é como a gente costuma dizer, coloque em prática. Você, com a tua vida, vá lá e coloque em prática aquilo que você, sabe, duvida. Porque, não, mas eu tenho uma fé, eu tenho uma religião que diz que isso é tudo bobagem. Tudo bem, não tem problema, mas a religião, a fé, ela é pautada e baseada na sua essência exatamente através dessas mesmas leis. E uma coisa que eu gosto muito, né, uma fala, uma visão muito interessante de que as leis do universo, elas não vão mudar se eu acreditar ou não, elas vão continuar sendo exatamente a mesma coisa. Então, se eu tenho a proposta de realmente alcançar uma realização, não importa qual seja ela, né? Pode ser uma proposta até muito egoísta,
eu posso alcançar. A questão é o resultado que eu vou ter através dessa proposta. Porque eu posso ter, por exemplo, sabe, a pretensão, o interesse de ter muito dinheiro, se uma pessoa sabe assim, nossa, bem-sucedida, e aí eu vou ser feliz. Ok, eu posso ir lá comprar uma Ferrari, uau, nossa, eu estou super feliz agora, maravilha. A vida não finaliza ali, óbvio, né? A vida continua todo o seu movimento e a partir daí é onde todo o ciclo ele vai se repetindo. Então, o que eu vou ter de resultado depois? Será que realmente eu estou me sentindo feliz? Por isso que a gente volta a atenção para aquilo que é. O que eu estou pensando e o que eu estou sentindo? O quanto isso realmente está sendo benéfico? Porque eu posso simplesmente estar com o pensamento e o sentimento equivocado, apontando para o lado errado. Então, eu não vou trazer benefício para mim, consequentemente, para mais ninguém. Eu posso estar trazendo só prejuízos. Essa é a diferença, né? A gente tem aqui, a gente tem a questão do tempo, então eu vou. Sim, estou preocupado. Tem três perguntas que eu acho que são super importantes da gente tentar responder, Tá. né? Primeiro, o tema principal da nossa chamada, né? Que é você cocriou a sua realidade. Aí quem está assistindo vai dizer, esse povo é doido. Eu cocriei desemprego, eu cocriei divórcio, eu cocriei um filho que fugiu de casa, eu cocriei dívida. Do que essas pessoas estão falando? Como assim eu cocriei algo que não é bom, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que você pode explicar um pouquinho, né, se isso é consciente ou não. E depois eu gostaria que você falasse, você falou um pouquinho, mas de forma mais clara para quem está em casa, a gente falou que o que a gente pensa, a gente cria, o que a gente sente, a gente atrai, né? Depois a gente podia entrar em dicas para o dia a dia, que tipo de exercícios simples do dia a dia que a gente poderia falar para quem está aqui para co-criar uma nova realidade. Nosso tempo é curto e esse assunto é gigantesco, né? Então, eu estou tentando só resumir coisas de ordem prática para quem está assistindo e de repente a gente vê de fazer outra live, dividir isso por temas, aí a gente pensa com mais calma. Mas primeiro, como vocês podem dizer que eu cocriei situações que não me deixam felizes, né? E que tipo de exercícios práticos para o meu dia a dia eu posso fazer para cocriar uma realidade que vá realizar os meus sonhos e meus objetivos? Então tá, vamos tentar ser bem objetivo aqui. Primeiro, cocriar significa criar com o outro, né? Ou seja, é um conjunto aí, um movimento em conjunto. Então essa cocriação é o que nós já falamos, tudo está interligado. Então eu falo assim, poxa, mas eu criei desemprego, eu criei, sabe, sei lá, o filho que foi embora, o cara que abandonou, a mulher que, não sei, enfim, todas as situações. Sim, nós, infelizmente, nós acabamos contribuindo com toda essa situação que está aí. Ah, isso é loucura. Não, isso é um fato, isso é uma realidade. Porque enquanto o todo, ou seja, toda a natureza, não estiver equilibrada, não for beneficiada, por isso que a gente fala da fluidez, tudo tem que estar realmente em igualdade, não pode existir diferença. Enquanto existir um passando fome, não vai existir paz, tranquilidade e felicidade para o restante que está ali muito bem, obrigado. Não existe isso, sempre vão surgir os tais problemas. Por quê? Isso é uma chamada de atenção. É só olhar para o que está acontecendo com a natureza hoje. Aí a gente tem todos os retornos aí que a gente vê. Então, a humanidade, ela continua com seus 7 bilhões de pessoas, olha só, 7 bilhões, co-criando coisas que infelizmente, não trazem os melhores resultados. E nós fazemos parte desse oceano. Nós não estamos excluídos, ou, poxa vida, eu estou aqui numa situação muito confortável e então eu estou longe disso. Não, muito pelo contrário, a gente está imerso nisso e pode ter certeza que o momento ele está sempre ali presente. Então, essa força co-criadora é algo que eu preciso rever a partir da minha individualidade. O que eu estou pensando e o que eu estou sentindo está ou não contribuindo com tudo isso. Tem uma cultura dos havaianos que é chamado de Ho'oponopono. É uma visão sobre o mundo que diz que nós somos exatamente esses corresponsáveis por tudo que está aí. Então, os havaianos, né, a cultura mais antiga, eles dizem que quando nós pedimos perdão pelas faltas dos outros, né? Na verdade, a gente está ali
perdoando a nós mesmos, né? Ou seja, eu estou aqui fazendo a oração, pedindo perdão por mim mesmo, para que isso se multiplique e atinja as outras pessoas. É algo assim grandioso nesse aspecto, é uma outra visão, né? É pedir perdão através de mim para toda a humanidade. Então, essa é uma força propulsora. E em termos práticos, né, como você falou assim, o pensamento e o sentimento. O pensar e o sentir, lembra sempre disso, pensar e sentir, quando se juntam, as duas polaridades, quando se juntam, é onde a coisa se realiza. Então, o que eu tenho que fazer no meu dia a dia? O que é prático para isso? Primeiro, eu tenho que realmente vigiar os meus pensamentos. É aquela história, orai e vigiai, né? Também dentro da religião. Por quê? É voltar a atenção para o que é mais elevado. O que é mais elevado para mim? Pode ser a questão moral, a questão ética, um governo mais justo, sei lá, mas que eu volte a atenção para isso em paz. Por quê? Se eu tentar guerrear, eu não estou atraindo para o meu lado, ou seja, para a minha pessoalidade, a paz. Eu estou simplesmente atraindo a guerra, então eu não posso ter outra coisa. O que eu crio aqui é exatamente o que vai se transformar, é o que vai gerar no meu mundo. Então, no dia a dia, esse olhar para o pensamento e o sentimento é um ponto crucial. Outra coisa que é assim, fundamental, mas que a maior parte das pessoas não faz, porque acredita que está ligado, às vezes, a uma religião, é a meditação. A meditação é uma coisa muito prática. Tem um grande mestre, né, que já não está mais aqui, mas ele falava o seguinte, meditar é algo tão natural que você pode estar com a vassoura varrendo e você está meditando. E isso é um fato. Por quê? Depende somente daquilo que você está focado, no teu pensamento e sentimento. Você não precisa sentar necessariamente, fechar os olhinhos e falar, eu não tenho tempo. Não tem problema. Volta a tua atenção para aquilo que te traz exatamente aquilo que você deseja. Agora, se você foca a atenção, com perdão para aqueles que gostam de novela, noticiário, sabe, espreme sangue, aquela coisa toda, gente, não tem jeito de obter outra coisa além daquilo que eu estou colocando a minha atenção. Então, essa é a lei da atração em movimento. Entendeu? Sim. E no dia a dia, se a gente não rever esses conceitos, ou seja, essas práticas, a gente com certeza não vai conseguir nenhuma transformação. Primeiro em nós e depois contribuindo com o todo. Porque o que eu emano volta para mim, né? Tranquilamente. Então eu tenho que lembrar. Eu me lembro de eu ouvi várias palestras de pessoas que trabalham com lei da atração e eu achei esse exemplo muito legal, Douglas. Você pode me dizer até se procede. Você bem colocou que a nossa cabeça não para, né? A gente pensa o tempo todo e aí a meditação acho que ajuda muito nisso, né? Então, você querendo ou não, a cabeça está ali trabalhando e muitas vezes contra você, né? Baseado em crenças, né? Em tudo que você tem lá guardado no inconsciente. E aí, essa pessoa que dava palestra, ele dizia assim, não tem como você fazer a sua cabeça parar de pensar, a não ser meditando, dormindo, né? Mesmo assim, há controvérsias. Mas a gente pode pensar que os pensamentos são como carros na estrada, né? Então, se a gente tiver consciência, o pensamento vem. Então, por exemplo, eu tô aqui em paz, né? Daqui a pouco vem aquele pensamento. Será que eu tranquei o portão? Será que um assaltante vai vir aqui? Nossa, mas e aí? E aí, isso começa a tirar o meu estado de paz. E aí, dependendo na consciência que eu tenho do que eu sinto, eu posso deixar esse carro passar ou dar importância para ele. Então, o pensamento pode ser como um carro que só passou, né? Porque eu tenho consciência do que eu penso e do que eu sinto. Ou se eu der importância para aquilo, aquilo realmente pode mudar o meu estado. E aí o que eu emano volta para mim, como você bem colocou, a lei do retorno. Então eu entendo que estar consciente do que eu penso e do que eu faço com esse pensamento, e que vai gerar um sentimento, vai se voltar para mim. Então é essencial. E a meditação realmente para isso é bárbara. Né? E confesso que é um dos meus grandes desafios atuais, né? Silenciar e voltar para a essência, né? É um exercício. Hoje eu acho que isso deveria ser ensinado nas escolas desde a infância. Já existem alguns movimentos nesse sentido, algumas poucas escolas que fazem isso, né? Já para os pequenininhos, para crescerem com essa direção. Mas só lembrando uma coisa importante, antes que você falou, realmente, deixar os pensamentos passar. Claro, existem várias técnicas de meditação, todas são válidas, hoje a gente tem o Mindfulness, que se fala em atenção plena, enfim, tem muita coisa legal aí que dá para
para explorar. Cada um pode achar a sua ferramenta mais viável, mais interessante. Mas não esquecer do seguinte, quando a gente fala de controlar pensamento, claro, não é eliminar pensamento, mas lembrar que quando eu estou pensando e sentindo, primeira instância, em primeiro momento, eu estou criando isso dentro de mim. Não tem como fazer isso em nenhum outro lugar. Então, isso vai começar a se manifestar dentro de mim, e aí é onde a gente fala da interligação, onde isso começa a se espalhar, né? Ou seja, sai e faz esse percurso. Se eu simplesmente começo a trocar os pensamentos, né? Ou seja, eu vou trabalhando, né? Vou educando a minha mente para que ela não vai parar de pensar, pode ter certeza que não. Nem um mestre yogi, ele fica ali, eu estou com pensamento zero. Não, ele simplesmente direciona o pensamento dele para onde ele quer. É só uma mente educada, direcionada para aquilo que ele deseja. Essa é a diferença. Então, existem técnicas para isso e a meditação é um recurso natural. Nós, naturalmente, somos seres meditativos desde todo sempre. É só olhar para um bebezinho quando ele está dormindo ali. A respiração dele, como funciona, aquilo é um processo meditativo. Simplesmente isso. Então, as mães olhando para as crianças nesse estado de tranquilidade, quando a criança está ali brincando, sabe quando está criando e está ali imersa? Isso é um estado meditativo. E a gente pode voltar para esse ponto, sem perder a noção das responsabilidades, dos objetivos, das metas, enfim. É uma escolha muito pessoal. Sim, o nosso tempo, infelizmente, vai acabar, né? Então, eu só queria que você desse um finalzinho para a gente encerrar as dicas práticas. Prestar atenção no que pensa e no que sente, né? Perfeito. 2, meditação, que você colocou, que é um exercício Isso. né, natural. E que outras dicas você daria para quem está aqui vendo a gente, para que possa iniciar esse processo, ou quem já conhece, de cocriar a realidade e de realizar os seus sonhos e seus propósitos? Tá. Bom, eu diria assim, substitua coisas, tá? Então, aquilo que você acredita, né, ou pelo menos que você tem ali como sendo, muitas vezes, uma determinada leitura, um certo programa, avalie se isso está trazendo realmente o resultado que você quer, de paz, de tranquilidade, porque a gente não consegue alcançar grandes realizações se a gente tiver, sabe, desesperado, na ansiedade, no alvoroço. Então, eu faço substituições de coisas, troco aquilo que, na verdade, não é tão interessante a partir do meu ato consciente e começo a colocar coisas que realmente vão fazer essa diferença. Isso vai dar um diferencial muito grande, tá? Então, eu acho que esse caminho, né, a partir desses pequenos movimentos, vão fazendo a gente se transformar pouco a pouco. E converse com pessoas que também estejam na mesma proposta. Dentro dessa associação, a gente tem mais força, tem mais disposição. É como praticar até uma ginástica, né? Falar assim, eu preciso, junto com alguém é sempre mais fácil. Então procure as pessoas que têm o mesmo desejo e estão no mesmo objetivo. Um outro exercício que eu aprendi, que é muito simples, e que aí também é tema de outra live, é sobre o poder da gratidão, né? Uma maneira simples, né, de eliminar um pensamento ruim, além do Ho'oponopono, que eu também adotei. Toda vez que me vem um pensamento ruim, para quem não conhece, é o me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato, né? Repetir isso várias vezes, existem 1000 técnicas. É a gratidão. Então, por exemplo, toda vez que vem um sentimento, um pensamento ruim, eu lembrar o que eu tenho para agradecer. Pelo simples fato de que, enquanto eu agradeço, eu não consigo pensar em uma coisa ruim. E isso muda o meu estado de energia, minha vibração, e como consequência eu passo a atrair coisas boas, né? Então, os exercícios de gratidão, um exemplo muito simples é fazer a sua listinha de gratidão diária, né? Então, você que está aí assistindo a gente, criar o hábito de todos os dias, especialmente pela manhã, você fazer a sua listinha de quais são as 10 coisas na sua vida que você tem para agradecer. A sua saúde, a casa que você vive, poder enxergar, poder ouvir, poder sentir gosto, poder respirar com perfeição, ter uma família, ter um trabalho, né? Ter cognição para entender as coisas que acontecem, ter sonhos, ter paz, né? O que você tem para agradecer na sua vida? Esse simples exercício, né? Deepak Chopra fala muito, já é o suficiente para mudar
o nosso estado de energia, a nossa visão de mundo, né? Porque a gente sempre tem que agradecer, né, Douglas? Sempre. Com Então, eu certeza, acho que com um certeza. exercício simples que pode, de imediato, para mim funciona muito bem, de imediato mudar o nosso estado de energia e começar o dia pensando positivo, né? Sim, sim. É por isso que eu falei que quando a gente entra num processo consciente, absolutamente tudo começa a vibrar exatamente naquela mesma frequência. Então, a gratidão, ela nada mais é do que uma vibração que eu estabeleço e ela simplesmente me leva por esse caminho. Eu estou sendo grato, agradecido por absolutamente tudo que eu tenho. Então, ok, é nesse estado que eu permaneço. E isso é uma prática, porque tudo que a gente tem de realização, que seja a maior parte inconsciente, é cumulativo, foi cumulativo, vem, sabe, ao longo do tempo se acumulando e a gente não percebe. Aí a gente chega só e vê o resultado. A gratidão, assim como a paz, o amor, né, a compaixão, tudo isso também é cumulativo, mas eu preciso aplicar conscientemente. Então eu vou mudando, eu vou trocando determinadas posições. Aquilo que não serve, que não é o que eu quero para a minha vida, eu começo a colocar essas outras coisas que também vão se tornando cumulativas e vão chegando nesse processo lá na frente, olhar e falar, uau, que resultado diferente eu tenho hoje. Então, é um caminho muito bom, muito feliz, e é o que realmente a gente está procurando, né? Sempre. Sim. Douglas, eu quero te agradecer imensamente. Esse é um tema, como a gente começou a falar, gigantesco, né? Dá para fazer uma Sim, série de lives sobre ele, né? Um com assunto que me agrada certeza. muito, porque eu acho que é um instrumento que pode mudar a vida das pessoas, né? Então eu quero te agradecer pela contribuição, dizer que você está convidado eternamente para discutir com a gente sobre todos esses assuntos. É um prazer ter você aqui. Eu quero agradecer a Diolaser pelo convite para conduzir essas lives e dizer que você é sempre muito bem-vindo. Gratidão, querido. Gratidão pela oportunidade, muito amor, muita paz, luz e boas atrações aí para todos, né? Sim. Felizes Se atrações você que para está todos. vendo a gente ficou com alguma dúvida, quer saber alguma coisinha a mais sobre lei da atração, poder da gratidão e tudo isso que o Douglas falou, pode deixar aqui embaixo, né, o comentário que a gente encaminha para o Douglas poder responder para a gente conversar um pouquinho a mais sobre tudo isso. Eu espero que você tenha gostado, como o Douglas bem colocou. Que você emane coisas muito boas, porque tudo isso retorne, né? Que você seja mais consciente, que pratique esses exercícios que o Douglas falou. Vai ficar salvo aqui, né? Esse vídeo, você vai poder rever essas dicas para você começar a construir aí uma realidade melhor ou a realidade dos seus sonhos. Douglas, obrigada, viu? Gratidão, querida, mais uma vez. Fique em paz, Boa muito amor e luz noite. para nós. Tchau, tchau. Obrigada igualmente. Boa noite, gente. Boa noite, tchau, tchau.